que você não fica aqui comigo? Então, ele ela também. Tá. Está meio alto, né? Pode falar. Bom dia a todos. É sempre uma alegria muito grande ver este curso intensivo tendo lugar outra vez. Eu acho que já é o 13º ano dessa iniciativa, só que ela foi tão bem sucedida que nós a colocamos com a concordância de todos aqui, principalmente do grande guru da iniciativa, que tomou a frente desde o início, é o grande cérebro desse projeto, está se espalhando. Então, a novidade é que, em vez de estar concentrado só no Rio de Janeiro, nós estamos com uma sala de aula virtual, com mais 11 cidades em diferentes estados, de sul a norte do país. Eu acho que isso é uma iniciativa de grande valor pelo poder de espalhar essa ideia, não só de conteúdo que vocês vão ter, mas também de animação, de que o papel de vocês é muito importante para a sociedade brasileira. Então, mais uma vez, eu queria dar as boas-vindas a vocês e cumprimentar a equipe toda, chefiada pelo El, que está aqui presente. Ele pediu que eu fosse muito breve, de modo que eu tenho certeza que nós vamos ter outro grande sucesso, e esse número 12, daqui a pouco são 18, 20, e essa iniciativa vai marcar uma das atividades mais importantes do que nós chamamos do Instituto do Milênio, na área de matemática, que é como se estivéssemos todos na mesma casa. Essa que é a ideia. Todos somos colegas e parte do mesmo instituto. Obrigado, Elon, obrigado a todos aqui e parabéns pelo novo momento. Obrigado, Jacó. Obrigado. Bom, esse que acabou de falar, o professor Jacó Pales, diretor do INPA e, como vocês viram, um grande entusiasta do nosso trabalho. Esse ano nós que começamos a primeira vez com 5 cidades, esse ano nós estamos com 12, dessa vez agora, começamos com 12. Nós temos o prazer de anunciar a entrada do nosso time de 2 reforços, que é o pessoal da Bahia e o pessoal do Paraná. Então nós temos Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás. E a nossa meta é chegar em 27, pelo menos, né? Um em cada estado do Brasil e Distrito Federal, inclusive. Esse é o Matias. Pequenininho assim, mas funciona. Eu queria, antes de começar, agradecer a sempre eficiente colaboração da RNP, sem a qual seria impossível a gente atingir o Brasil todo, e, em particular, a equipe de informática do INPA, aí, com o Beauclerc, o Matias e seus companheiros. Obrigado a todos e vamos trabalhar. Bom, então, eu queria primeiro que o Wagner desse rapidamente uma noção de qual vai ser o horário aqui. Bom dia. Durante a semana, nós vamos trabalhar da seguinte forma. De 9 às 10h15, tem a primeira aula.
10h45 às 12h, outra aula. Almoço, voltamos às 13h30, pode ser antes, até 14h45. Exercícios. Pode ser 13h15, não precisa tanto para almoço, não. Essa sessão de exercícios é feita em grupos. Então, nós vamos, agora durante a manhã, dividi-los em grupos de 8, 10 pessoas, e vocês serão, então, alocados nas salas superiores e vão trabalhar os exercícios da lista que vão receber, referente ao conteúdo das 2 aulas da manhã. E, de 15h15 a 16h30, voltaremos a este auditório para discussão. É uma fase importantíssima da nossa atividade diária, essa última, onde vocês trocarão de lugar com a gente. Então, os grupos virão, um por vez, fazer a exposição dos exercícios que conseguiram e debater com os colegas as possibilidades de outras soluções, soluções alternativas. Então, uma fase muito importante da nossa atividade é a fase de discussão. Ok? Muito bem. Então, hoje, primeiro dia, primeira aula do professor Elon sobre função quadrática, e em seguida, a aula de... Obrigado, Wagner. Bom, falar hoje, na aula de hoje, sobre a função quadrática. Uma função quadrática é uma função real, de variável real, que a todo x associa o valor f de x igual a x2 mais dx mais c, onde a se supõe diferente de zero, sem o qual ela não seria quadrática. Para estudar essa função, é extremamente conveniente reescrever a sua expressão de uma forma que transmite uma série de informações a respeito do comportamento da função. Essa é a chamada forma canônica. A forma canônica da função quadrática se obtém quando a gente faz sobre a função quadrática um processo que é chamado completar o quadrado. Completar o quadrado é uma consequência de uma observação muito simples, que é a seguinte: todo mundo sabe que x mais a ao quadrado é x2 mais 2ax mais a2. Portanto, quando nós temos uma expressão do tipo x2 mais 2ax, isso aqui é x mais a ao quadrado menos o a2. E mais, de outra forma, se tivermos x2 mais ax somente, isso aqui é x mais a sobre 2 ao quadrado menos a2 sobre 4. Tudo é uma manipulação extremamente simples a nível de ensino fundamental. Então, se a gente tem a função quadrática, nós podemos escrevê-la sob a forma a, que multiplica x2 mais b sobre a, x mais c, e então aqui completando o quadrado nesse termo, fica sendo a, que multiplica x aí, mais b sobre 2a ao quadrado, menos d2
sobre 4A, porque era sobre 4 a 2, mas eu multipliquei por A, mais C. Ou seja, A costuma se escrever assim, x menos m ao quadrado mais k. Onde m é menos b sobre 2a e k é essa expressão aqui, que vem a ser, como uma conta muito simples mostra, k é simplesmente o valor que a função f assume no ponto M. Então, essa maneira de apresentar a função quadrada como eu disse, ela é bastante elucidativa sobre vários aspectos. E logo mais nós vamos ver que isso conduz a uma um rápido reconhecimento da função, mas inicialmente nós vamos verificar o seguinte. Primeiro, m é o único ponto, o único número real no qual a função assume um valor mínimo ou máximo conforme o a seja maior do que zero ou menor do que zero. Por exemplo, se o a é positivo, então essa parcela aqui é sempre positiva, exceto para x igual a m quando é zero. Portanto, independentemente do valor de k, o maior valor quando a é positivo, o menor valor que essa expressão aqui assume, que corresponde ao menor valor de f, que é k, é obtido quando x é igual a m. Então, se a é maior do que zero, f de m é o mínimo de f de x. Aliás, o único. Ou seja, m é o único ponto onde f de x assume esse valor mínimo f de m, que é quando x menos m é igual a zero. Eu queria avisar vocês o seguinte, que vocês podem a qualquer momento me interromper e fazer perguntas, ok? Essa é a primeira observação. A segunda observação diz respeito à simetria da função f, ou que se reflete na simetria do seu gráfico, que é o seguinte, que f de x1 é igual a f de x2 se e somente se x1 é igual a x2, naturalmente, ou x1 mais x2 sobre 2 é igual a m. Ou seja, a função assume somente dois valores iguais quando esses dois valores, os pontos onde ela assume esses dois valores iguais, se situarem simetricamente em relação a esse ponto m, que é o ponto onde a função assume o seu mínimo ou o seu máximo se a for maior do que zero, se for menor do que zero. Então, aqui, para a maior do que zero, f é o mínimo, e para a menor do que zero, f de m é o máximo de f de x. Por quê? Bom, se eu tenho f de x1 igual a f de x2, isso me dá a de x1 menos m ao quadrado mais k igual a x2 menos m ao quadrado mais k. Cortando o k e dividindo por a, isso dá x1 menos m ao quadrado igual a x2 menos m ao quadrado. Então, isso nos deixa duas alternativas. Ou x1 menos m é igual a x2 menos m, portanto, x1 é igual a x2, que é o óbvio, né? Que se x1 for igual a x2, é claro que f de x1 é igual a f de x2. Ou então, x1 menos m é igual a m menos x2, o que dá imediatamente que m é igual à média aritmética entre x1 e x2. Quer dizer, a função quadrática só pode assumir dois valores iguais
em pontos que são simétricos em relação ao ponto M, que é o ponto menos B sobre 2A, que é o valor da variável independente para o qual a função assume o seu valor mínimo se A for positivo ou máximo se A for negativo. Eu posso continuar escrevendo mais para a direita? Até o fim? Caramba, você melhorou, hein? Está com um espectro mais amplo. Aliás, nos meus agradecimentos iniciais, eu omiti uma pessoa muito importante, que é o Dion, que é o nosso cameraman. Ele está aprendendo a ser cameraman aqui conosco. No fundo, ele é, no duro, a profissão dele não é essa, mas ninguém sabe o dia de amanhã, né, Dion? Pode ser que precisa, a Rede Globo esteja aí precisando, é aqui perto. Bom, a terceira coisa que a gente observa a partir dessa forma, que devia ser mais conhecida, que aliás é muito fácil de escrever quando a gente tem um trinômio, uma função quadrática específica, tipo assim, 3x2 mais 5x mais 7, é só botar o 3 aqui, o x menos b sobre 2a, menos b, o m aqui é menos b sobre 2a, então é menos b sobre 2a, e fica muito fácil, e K é f de m, fácil de escrever. É que daqui a gente obtém a fórmula da equação do segundo grau. Ou seja, a fórmula que exprime os pontos para os quais f de x é igual a zero. Porque f de x igual a zero é uma equação cujas raízes são as raízes do trinômio do segundo grau que nós estamos acostumados. Então, isso aqui eu não vou fazer porque é muito fácil. Não vou fazer os detalhes, vou só dizer, isso aqui corresponde a sobre x menos m, vezes x menos m ao quadrado mais k igual a zero. E com isso nós tiramos x menos m ao quadrado é igual a menos k sobre a. Então, x menos m é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos k sobre a, e x é igual a m mais ou menos raiz quadrada de menos k sobre a. E a gente substituindo k e m por seus valores, a gente tem a fórmula da equação de segundo grau. Então, nós estamos vendo aí 3 conclusões que nós tiramos sobre a função quadrática quando nós escrevemos a função quadrática sob essa forma que é a chamada forma canônica. Essa forma também ela é útil em outros aspectos, como nós veremos agora, principalmente na obtenção do gráfico da função quadrática. O gráfico da função quadrática é uma parábola. Isso a gente está acostumado de ver, ouvir e até de dizer. Mas raramente nos livros do ensino médio essa afirmação é justificada. Um grande número desses livros dizem que isso será explicado no volume 3. E no volume 3 não é explicado. Principalmente porque o gráfico da equação do segundo grau, o gráfico da função quadrática. O problema é o seguinte, quando eu me aproximo do quadro, aí tem uma ressonância e dá isso. O gráfico, eu teria que ter um braço mais longo. Matias, você não quer escrever, né? Bom, o gráfico da função quadrática é uma parábola. Para explicar isso, é preciso que a gente diga primeiro o que é uma parábola. Parábola é o seguinte: dada uma reta D, chamada diretriz,
e um ponto F chamado foco, então a parábola de foco F e diretriz D é o conjunto de todos os pontos P do plano tais que PF é igual a distância de P a D. Quer dizer, um ponto P, a distância de um ponto a uma reta é o comprimento da perpendicular. E a gente vai sempre representar esse pé da perpendicular aqui por P0. Então, esse ponto tem que estar, os pontos da parábola têm que estarem equidistantes da diretriz e do foco. Então, o foco deve estar por aqui, por exemplo. Então, a parábola é a figura formada por todos esses pontos P tais que a distância do ponto ao foco é igual à distância do ponto à diretriz. Evidentemente, a parábola possui um eixo de simetria, que é essa perpendicular baixada do foco sobre a diretriz, porque é claro que se essa distância aqui é igual a essa, se eu tomar o simétrico em relação a essa reta perpendicular ao simétrico do ponto P, ele vai satisfazer uma condição semelhante. Então, a parábola, pela sua própria definição, ela possui um eixo de simetria. O eixo de simetria significa uma reta tal que, se um ponto pertence à parábola, o simétrico dele em relação a essa reta também pertence à parábola. Bom, então está aqui feita uma afirmação, a gente já sabe o que é uma parábola, então a afirmação é de que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Quando a gente pega uma função quadrática assim, pode até parecer complicado mostrar que o gráfico é uma parábola, mas a observação que a gente deve fazer logo de saída é que basta considerar para provar essa afirmação feita de que o gráfico da função quadrática é uma parábola, basta considerar a função quadrática do tipo f de x igual a ax2, com a diferente de zero, então a é positivo ou negativo, para não ficar repetindo a mesma coisa, eu vou supor que o a é positivo, se for negativo é só virar tudo de cabeça para baixo. Por quê? Basta considerar essa função, por causa da forma canônica. Veja bem, porque o gráfico dessa função aqui é o mesmo gráfico, o gráfico da função quadrática mais geral, que é ax menos m ao quadrado mais k, é o mesmo gráfico da função f1 de x igual a x menos m ao quadrado, simplesmente subindo ou baixando de uma distância a, conforme o k seja positivo ou negativo. Quer dizer, se eu tenho um gráfico de qualquer função, f de x, e eu considero o gráfico da função f de x mais k, eu simplesmente tomo a distância k e somo na vertical. Ou subtraio esse k, quer dizer, somo levando em conta o sinal do k. Então, o gráfico dessa função aqui, que é a minha função original, tem a mesma forma do gráfico desse aqui. Quer dizer, se esse aqui tiver como gráfico uma parábola, esse também tem, porque é simplesmente um gráfico resulta do outro por uma translação vertical. De forma semelhante, se eu considerar simplesmente a função ax2, se o gráfico dessa minha função ax2 for uma parábola, o gráfico de a vezes x menos m ao quadrado também é uma parábola. Porque o gráfico de uma função
f de x menos m difere do gráfico de f de x simplesmente por uma translação horizontal de m unidades. Quer dizer, se eu tiver enquanto que, nesse caso, a translação é vertical, quer dizer, se eu tiver uma função assim, por exemplo, y igual a f de x, então, se m for positivo, isso aqui é y igual a f de x menos m. É simplesmente dar um deslocamento de m unidades para a direita se o m for positivo ou para a esquerda se o m for negativo. E é claro que se eu deslocar uma parábola vertical e depois horizontalmente, eu ainda obtenho uma parábola. De modo que basta considerar esse caso aqui. Isso a gente vê graças à forma canônica. Então, graças à forma canônica, a gente pode simplificar a consideração do problema. Ok? Muito bem, então agora nós temos essa função aqui. Basta olhar para ela e mostrar que o gráfico dela é uma parábola. Se eu quero... É claro que essa função, o gráfico dela é simétrico em relação ao eixo dos y. Porque se eu substituir x por menos x, o ponto do gráfico vai ser transformado em outro ponto que ainda está no gráfico. Porque menos x e x, trocar o sinal de x não afeta o valor de f. Então, o gráfico é uma curva que é simétrica em relação ao eixo y. A parábola também é simétrica em relação à parábola que tenha um foco sobre o eixo y, também é simétrica em relação ao eixo y. Então, o problema é determinar a posição do foco da parábola. Então, o foco da parábola, se eu quero que isso seja uma parábola, o foco tem que ser um ponto do eixo y. Ok? Então, eu não sei qual a ordenada desse ponto. É y, é uma incógnita que nós vamos determinar agora. Isso não é difícil, por causa da definição de parábola. A diretriz, se o foco é o ponto 0y, a diretriz da parábola é a reta em que todas as ordenadas são menos y, né? Porque tem que haver essa distância daqui a aqui, tem que ser a distância daqui a aqui por definição de parábola. Bom, então se eu pegar um ponto do gráfico que tenha abscissa x, como ele está no gráfico, a ordenada dele tem que ser ax2. Isso é a definição de gráfico. Se a abscissa é x, a ordenada é ax2. E a distância desse ponto ao ponto F tem que ser igual à distância desse ponto ao pé da perpendicular baixada sobre a diretriz, que esse pé tem coordenadas x, a mesma abscissa, e a ordenada é menos y. Então, a distância de P a F, aliás, é melhor se as distâncias são iguais, os quadrados são iguais. E considerando os quadrados da distância, eu me livro da incômoda raiz quadrada que aparece na fórmula da distância. Na minha figura, esse lado aqui está sempre maior do que esse, porque eu não fiz o que eu devia ter feito. Isso aqui é quando vai falar sobre parábola. Esse aqui está menos, o erro está menor. A gente deve começar com o ponto e depois é que faz o foco. Se começar com o foco, é preciso ter muito cuidado para não ficar uma perna... Esse é isósceles. Se P é P0. Não parece, mas é. Aliás, como dizia um grande matemático francês,
Geometria é raciocinar sobre figuras mal feitas. Eu estou adaptando, a frase não era bem essa não, mas tudo bem. A distância de P a F qual é? É x ao quadrado. A distância ao quadrado é x2 mais, aqui, ax2 menos y ao quadrado. A distância de P a P0, que deve ser igual a essa, é x menos x é 0, então é x é ax2 mais y ao quadrado. Então eu tenho que x2 mais... Obrigado. Está vendo o aluno que presta atenção? É assim. Mas todo mundo estava prestando atenção. É que eles foram mais condescendentes comigo do que você. Eles sabiam que estava... No final do quadro, faltou fechar aquele conjunto ali. É sempre uma coisa muito boa a gente contar com um aluno atento assim. Os outros também são, agora que são mais camaradas, eles têm pena de mim e não me corrigem. Então, x2 mais ax2 menos y ao quadrado é igual a x2 mais y ao quadrado. Tem duas maneiras da gente continuar. Uma maneira menos esperta e uma maneira um pouquinho mais esperta. A maneira menos esperta, eu ia dizer maneira burra, mas não vou dizer porque não quero ofender ninguém. Seria desenvolver isso aqui e depois cancelar. Mas aqui a gente diz qual a diferença entre esse quadrado do lado de cá e o quadrado do lado de lá. É esse sinal. Então esse sinal só vai aparecer no duplo produto do primeiro pelo segundo, que aqui aparece menos 2ax2y e ali aparece 2ax2y. As outras parcelas cancelam, porque aparece de um lado e do outro, então não precisa botar. Então isso aqui fica x2 igual a 4ax2y, cancelando o x2, então, e tirando o valor de y, fica y igual a 1 sobre 4a. Quer dizer que se realmente o gráfico for uma parábola, o foco tem que ser o ponto de ordenada de abscissa 0 e ordenada 1 sobre 4a. Então, esse é o foco da parábola. Ok? E a diretriz, portanto, a diretriz é a reta y igual a menos 1 sobre 4a, que é a reta horizontal. Ok? Agora, se for uma parábola, o foco é esse. Agora, será que é uma parábola? Então eu tenho que verificar se é verdade, agora sabendo que y é 1 sobre 4a e que essa reta é menos y igual a menos 1 sobre 4a, eu tenho que verificar se a distância desse ponto a esse é igual à distância desse ponto a esse. Está faltando fechar o parênteses, né, Wagner? Então, a distância de P a F ao quadrado, como sempre, né? Porque são números positivos, são iguais quando os quadrados são iguais, se e somente se. Então, a distância de P a F ao quadrado vai ser x menos 0 é x ao quadrado, está aqui. Essa aqui. A distância, não vou fazer, a distância de P a P0 ao quadrado é isso aqui. Agora é só verificar que quando eu substituo o y por 1 sobre 4a, isso aqui fica igual a isso. Isso eu não vou fazer, tá? Estou mais interessado
em ver outras coisas. Quer dizer, a gente verifica que o gráfico realmente é a parábola. O problema era determinar o foco da parábola. Quando a gente determina o foco da parábola, aí a verificação de que essa distância é igual a essa é só usar a fórmula da distância. Bom, uma questão interessante é a questão de determinar, quando se tem essa parábola, agora eu vou ter um pouco mais de cuidado. Então aqui está aqui o eixo, está aqui, vou fazer o eixo mais em cima. Está aqui a diretriz, não vou tomar cuidado não, vou arriscar. Então eu tenho um ponto, eu foco, eu tenho um ponto da parábola, ponto P, e por esse ponto passa uma reta chamada a tangente à parábola. Por cada ponto passa uma reta chamada tangente. O que é isso? O que quer dizer tangente? No caso de uma curva do segundo grau, como a parábola, a elipse, a hipérbole, no caso da hipérbole teria que ser um ramo, a tangente é uma reta que passa por esse ponto e que tem a propriedade de que todos os pontos da parábola estão do mesmo lado dessa reta. Quer dizer, se você traçar uma reta que deixa pontos da parábola de um lado e do outro da reta, então ela não é tangente. Tangente é exatamente a definição correta de tangente da parábola. É uma reta que passa, tangente por um ponto, é uma reta que passa por aquele ponto e tem a propriedade de que todos os pontos da parábola se acham do mesmo lado dessa reta. Vocês sabem, isso é uma propriedade básica da geometria plana, que quando num plano se considera uma reta, a reta divide o plano em duas partes, chamadas os semiplanos determinados pela reta. Então, quando eu digo do mesmo lado, significa que os pontos da parábola se encontram todos no mesmo semiplano determinado pela tangente. Toda reta determina dois semiplanos, decompõe o plano em duas partes chamadas semiplanos, das quais ela é a fronteira comum. Então, significa dizer que a parábola se encontra toda no mesmo, um dos dois semiplanos. Não tem pedaço num semiplano e no outro. Ok? Então, essa é a propriedade que caracteriza a tangente. Então, o ponto que eu estou considerando é o ponto, digamos, x0 a x0 ao quadrado. O ponto da parábola y igual a x, então se a abscissa é x0, a ordenada é a vezes x0. Então, eu quero determinar a equação da tangente. Como a tangente passa por esse ponto, basta eu determinar o coeficiente angular, ou a inclinação da tangente. Então, a equação da tangente que eu estou considerando é a tangente pelo ponto x0 a y0. Então, é y igual a x0 ao quadrado mais mx menos x0. Essa é a equação da reta que passa por um ponto e tem uma inclinação dada. Só que a minha inclinação aqui não é bem dada, é o contrário, eu quero achar o m. Achar o m de tal modo que, dependendo do m, quando a gente tem um ponto do plano, por esse ponto passam infinitas retas. Cada uma delas tem uma inclinação, menos a vertical, que tem inclinação infinita. Mas todas as outras têm inclinações. Tá? E a posição da reta fica determinada quando a gente conhece a inclinação, ou seja, o coeficiente angular. Tá certo? Então,
para determinar o m, eu tenho que impor a condição de que a reta seja tangente, ou seja, de que a parábola está sempre, no caso, vamos supor que o A seja positivo. A inclinação da tangente é a mesma, quer o A seja positivo, quer seja negativo, mas eu vou, para fixar as minhas ideias, eu supor que o A é positivo. Quando o A é positivo, significa que a parábola está sempre acima da tangente. Quando o A é negativo, ela está abaixo. Então, AX2 é sempre maior do que ou igual a x0 ao quadrado mais mx menos x0. Ok? Então, isso aqui é verdadeiro, qualquer que seja o número x real. Isso me dá uma nova função quadrática, passando que vai ser a seguinte, é a x2 menos mx menos mx mais mx0 menos a x0 ao quadrado vai ser sempre maior do que ou igual a zero. Não é isso? Então, isso aqui é o lado esquerdo dessa desigualdade é uma função quadrática na qual o b é igual a menos m e o c é mx0 menos ax0 ao quadrado. O que está dizendo aí, essa desigualdade, é que essa função quadrática, ela nunca muda de sinal. Ela é sempre maior do que ou igual a zero. Então, como ela é sempre maior do que ou igual a zero, tá? O chamado discriminante é negativo. Né? Nós deduzimos a fórmula da equação do segundo grau. Isso? Nós vimos que debaixo do radical aparece um número chamado discriminante, que é simplesmente m ao quadrado menos 4a mx0 mais 4a2 x0 ao quadrado. Esse é o discriminante. Mas se olhar com cuidado para esse discriminante, não precisa nem muito cuidado assim, um pouquinho de cuidado. A gente que ensina essas coisas para os meninos de 7ª série, né? Aquele trinômio é um quadrado perfeito, não é isso? Isso aqui é o quadrado de m menos 2ax0. Então, uma coisa estranha, o discriminante tem que ser menor do que zero? Não, tem que ser menor do que ou igual a zero. Wagner, você deixou passar essa, hein? 1 a 1. 1 a 1 não, 2 a 1 para você ainda. Você tem um outro parênteses ali. Mas vê se você amplia esse placar. Já que o nosso time não ganha mesmo no futebol, né? Pelo menos ganha aqui. Então, esse discriminante, que tem esse quadrado aqui, ele é menor do que ou igual a zero. Mas um quadrado nunca pode ser menor do que zero, o quadrado de um número real. Então, ele tem que ser zero. Menor não pode ser. Então, isso tem que ser obrigatoriamente zero. Então, isso significa que o m é igual a 2ax0. Então, essa é a inclinação da tangente naquele ponto. Ok? Então, a inclinação da tangente nesse ponto aqui é a inclinação m igual a 2ax0. Claro que todo mundo aqui já estudou cálculo, né? E está vendo que 2ax0 é o valor da derivada de ax2 no ponto x igual a x0. E a derivada é a inclinação da tangente ao gráfico da curva. Não é isso? Então, essa é a inclinação da tangente.
Por que eu estou interessado na inclinação da tangente? A razão pela qual eu estou interessado na inclinação da tangente é porque ela faz parte de uma história que é a história das antenas parabólicas, dos faróis de automóvel, das lanternas elétricas, dos holofotes, que são instrumentos bastante conhecidos e que todos eles se baseiam numa superfície que é chamada uma superfície parabólica, na verdade é um paraboloide de revolução, que é obtido girando uma parábola no espaço em torno do eixo. Então a gente tem uma superfície chamada superfície parabólica. E a superfície parabólica, como eu disse, ela é obtida quando se gira uma parábola em torno do seu eixo. Essa parábola tem um foco e a superfície parabólica tem a seguinte propriedade que a torna tão útil. Toda vez que você tem um sinal, um raio luminoso, uma onda eletromagnética, o que seja, que atinja a superfície parabólica e que venha numa direção paralela ao eixo da superfície, ela se reflete e vai bater exatamente em cima do foco. Não importa em que ponto ela atinja a superfície. Ela sempre se reflete em cima do foco. De modo que, por exemplo, no caso da antena parabólica, você tem um satélite estacionário. Estacionário significa que ele acompanha o movimento da Terra e faz que as pessoas... Uma pergunta que acaba de chegar do Paraná, que talvez seja dúvida de alguns dos presentes, é sobre esse M que apareceu aí. Pergunta se tem alguma coisa a ver com o M que apareceu antes na forma canônica. Que ele usou a mesma letra e causou uma insegurança. Eu acho que a pergunta eu entendi no sentido de querer esclarecer para todos. É uma contribuição no sentido de esclarecer. Porque aí é uma coisa que nós todos que temos experiência como professores sabemos, que a pessoa que tem o tino de fazer essa pergunta é porque sabe qual é a resposta. Não é certo? Então eu entendo a pergunta como sendo uma contribuição. É claro que não. Esse M é apenas uma homenagem que eu presto à tradição do ensino de geometria analítica nos colégios, da equação da reta. A inclinação é sempre M, não é isso? Todos os livros. Então, eu não podia, né, quebrar com a tradição tão arraigada. Obrigado pela observação paranaense. Mas é isso, a gente acostuma a ter esses alunos, né, que eu não sei se vocês têm, mas eu sempre tive esses alunos. Quando ele faz a pergunta é porque sabe a resposta. Se ele não soubesse a resposta, ele nem faria a pergunta. Mas é uma contribuição válida. Então, onde é que eu estava? Não, esse M não tem nada a ver com o outro M, isso aí é outra história, isso é a inclinação de uma reta, o outro M é simplesmente o ponto onde a função quadrática assume o seu valor mínimo ou máximo. Não sei por que a tradição de chamar M a inclinação, o coeficiente angular, porque essa letra não vem nem de coeficiente, nem de angular, nem de inclinação, nem de declividade, nem nada. De qualquer modo, é a tradição. Ok. Então, a superfície parabólica, ela tem essa propriedade e é por isso que ela se torna interessante. Por exemplo, eu estava dizendo que um sinal emitido por um satélite, o satélite emite sinais, e esses sinais chegam muito fracos, e quando atingem a superfície da antena parabólica, eles se refletem todos no foco, com isso eles se tornam mais fortes, né? Se intensificam. Não é que o sinal, vários, né, infinitos desses raios atingem ali e se concentram todos naquele ponto, então por isso que a gente consegue receber o sinal. Ok?
Agora, é claro que isso aí é uma propriedade da parábola. A propriedade da parábola é a seguinte, é que toda vez que a gente tem uma parábola que tem um eixo e tem uma reta paralela ao eixo, aqui tem a tangente. Então, onde é que ela vai se refletir é que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. O ângulo de incidência é o ângulo da reta com a tangente. O ângulo está equivocado, o ângulo de reflexão. É o ângulo com o espelho, que é a tangente. Não é esse do meio. Peraí. O ângulo de incidência Igual ao ângulo de reflexão com o espelho, não com raio incidente. Simétrico desse ângulo em relação ao normal. Uhum. Claro. Obrigado, Wagner. Agora você marcou um gol de placa. Então vale 2, tá bom? Vou sair daqui goleado, né? E agradecido. Então o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então é por isso que eu estou interessado exatamente na tangente, porque esse ângulo é com a tangente. O ângulo de incidência não importa, aqui eu podia até apagar a parábola. O que interessa é a tangente. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ok? Então isso significa o quê? Que quando se eu quiser provar isso, eu tenho que verificar o seguinte, eu tenho aqui a tangente, a parábola, eu tenho aquele famoso triângulo que devia ser isósceles, ok? E que figura horrível, vou ter que fazer outra, porque não dá para convencer as pessoas que essa reta é a reta que eu quero. Isso aqui é a diretriz, não é o eixo, não. Mais ou menos, não está? Está mais ou menos aqui. Então, isso aqui é o foco. Aqui está a minha parábola. Esse triângulo é isósceles. Aqui está a tangente. A tangente cujo coeficiente angular é esse aqui, 2ax0. E eu quero mostrar que esse coeficiente, que essa tangente é perpendicular à base desse triângulo isósceles. Porque se ela for perpendicular à base, então ela é a altura de um triângulo isósceles. E a altura do triângulo isósceles é também uma bissetriz. Então isso significa que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Se eu provar que aquela reta alaranjada é perpendicular a f de P0. Uma vez tendo esse ângulo igual a esse, então esse ângulo, novamente eu vou apagar a parábola, porque a parábola só vai atrapalhar. Esse ângulo é igual a esse, então é igual a esse aqui, por serem opostos pelo vértice, né? Esse ângulo aqui é igual a esse por serem opostos pelo vértice, o qual seria igual a esse, portanto o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.
se eu provar que a reta tangente é perpendicular à reta FP0. Mas isso é imediato, porque quando é que duas retas são perpendiculares? Eu tenho um coeficiente angular de uma e o coeficiente angular da outra. É quando o coeficiente angular de uma for menos 1 dividido pelo coeficiente angular da outra. Qual é o coeficiente angular ou a inclinação de FP0? Ora, quais são as coordenadas de F? As coordenadas de F são 0 e 1 sobre 4A. As coordenadas de P0 são x0 e menos 1 sobre 4A. Aqui aliás, eu tinha desenhado a parábola errada, hein? Passando pelo foco. Que horror. A parábola tinha que passar por aqui, né? Bom, então esses são os dois pontos. Qual é a inclinação de F de P0? Inclinação de um segmento pega os extremos, a diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas. A diferença das ordenadas é isso aqui menos isso, ou seja, é 1 sobre 2A, dividido pela diferença das abscissas. A diferença das abscissas é menos x0. Então a inclinação é menos 1 sobre 2A x0. A inclinação de F de P0 é menos 1 sobre 2A x0. Que é exatamente menos o inverso da inclinação da tangente. Ok? Então, recapitulando. A tangente, a parábola, é essa linha alaranjada aqui. A inclinação dela é 2A x0. A inclinação desse segmento FP0 é menos 1 sobre 2A x0. Logo, a tangente é perpendicular a esse segmento. Ou seja, eu tenho uma reta que é perpendicular à base de um triângulo isósceles. Então, ela é bissetriz desse triângulo isósceles. Ou seja, esse ângulo marcado aqui é igual a esse. Mas esse ângulo marcado aqui é igual a esse outro que está em cima, porque são opostos pelos vértices. Logo, esse ângulo de cima é igual a esse segundo aqui, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, o raio que vem paralelo ao eixo da parábola se reflete e vai bater exatamente sobre o foco. Essa é a propriedade fundamental que justifica o enorme interesse e o grande e generalizado uso da superfície parabólica. Aliás, tem uma história muito antiga que se passa há mais de um milênio atrás, né? Quando Arquimedes, um grande matemático grego, morava em Siracusa, que é uma cidade no sul da Sicília, mas naquela época pertencia à Grécia. E a cidade foi sitiada por um general romano chamado Marcelo, que pôs os seus navios no porto e não deixava entrar mantimentos para a cidade. E então conta a história que Arquimedes incendiou todos os navios da frota do Marcelo usando espelhos parabólicos. Espelhos parabólicos que tinham como foco, cada um do navio estava um espelho parabólico ali, e então os raios do Sol, que podem ser todos considerados paralelos, porque não são, mas a distância é tão grande que é como se eles fossem paralelos, convergiam sobre os navios e incendiavam. Isso é teoricamente possível, mas duvida-se que a tecnologia da época fosse tão avançada que permitisse construção semelhante. Mas é aquela história. Se não é verdade, pelo menos é uma história interessante. Bom,
Então, basicamente, quer dizer, em termos de teoria, né, se é que a gente pode dizer assim, a função quadrática é isso aí. Agora, existe uma quantidade enorme de problemas interessantes que nós vamos ver, inclusive vamos continuar na próxima aula, que se referem à função quadrática. Hoje eu vou apresentar um desses problemas. É o problema do vidraceiro, do espelho. O problema é o seguinte: um vidraceiro dispunha de um espelho que tem essa forma. Ele fez um corte lá e tal, sobrou esse pedaço do espelho. E uma pessoa chegou para comprar um espelho lá, mas essa pessoa queria que fosse um espelho retangular e que tivesse a maior área possível que ele pudesse conseguir dentro desse pedaço. Então o problema dele era achar um modo de recortar esse triângulo de tal modo que aqui dentro tivesse um retângulo de área máxima. Quer dizer, achar um retângulo de área máxima contido naquele triângulo. A primeira ideia foi de... É claro que eu posso sempre considerar que esse retângulo contido aqui, ele tem uns lados, pelo menos um lado, coincidente com o lado do triângulo, porque se não tiver eu posso mover, se fosse um retângulo aqui dentro, sim, eu posso sempre mover de modo a encostar um dos lados, num dos lados do triângulo. E a ideia que surgiu, naturalmente, foi de considerar fazer dois cortes assim no espelho e obter Quem é que está falando? Você. Eu? Ah, interessante. Meu clone ali. Bom, então, vamos supor que o meu triângulo retângulo tem uma base B e uma altura A. Ok? Então, essa reta paralela aqui a esse cateto determina um triângulo menor que é semelhante ao triângulo maior. Então, eu vou chamar de K a razão de semelhança. Então, se esse lado aqui é B, essa base do meu retângulo é BK. E a altura não é AK. A altura AK é isso aqui. Porque esse triângulo aqui tem esse triângulo menor é semelhante ao triângulo maior e K eu estou chamando de K a razão de semelhança. Então a base dele é BK, que é a mesma aqui, e a altura é AK, de modo que isso aqui é A, que multiplica 1 menos K. E então a área do retângulo vai ser a base vezes a altura, que é uma função de K, é uma função quadrática. Que, naturalmente, o máximo, o AB é constante, e o máximo é obtido quando esse termo aqui, essa função quadrática, menos K2 mais K, atingiu o seu valor máximo, e atinge o valor máximo a área quando K é igual ao meio, que é o menos B sobre 2A. Muito bem. Então, quando K é igual ao meio, então a área vai ser K igual ao meio, a área vai ser 1 meio menos 1/4, então dá 1/4 AB. Então vai dar exatamente quando tiver aqui no meio, palmas para o vidraceiro, ele resolveu o problema e ele pediu o auxiliar dele para fazer o corte. Mas o auxiliar dele era meio desastrado,
E o que aconteceu foi que ele trincou o espelho e quebrou um pedaço aqui. Aí, e agora? Ele tinha que procurar outra solução, porque ali, agora com isso aqui, não ia dar mais uma área AB sobre 4. Então ele teve a seguinte ideia: bom, vamos fazer o seguinte. Em vez de considerar o retângulo assim, vamos considerar o retângulo assim. Então esse é o triângulo. Esse é o espelho que eu quero considerar. Então eu vou procurar ver se consigo um retângulo de área máxima aqui que seja tão próximo desse quanto eu puder, né? Porque eu já estou no prejuízo, ele achou, né? Que é AB sobre 4 agora não vai dar, porque quebrou aqui. Bom, então novamente eu tenho aqui a base do meu triângulo é B, como toda base que se preza. A altura é A também. Só que agora eu vou ter que considerar que eu tenho um retângulo repousando sobre a hipotenusa, eu tenho que considerar a hipotenusa C. Bom, agora eu vejo esse triângulo alaranjado aqui. Aliás, todos esses triângulos são semelhantes entre si, porque são triângulos retângulos que têm os ângulos agudos iguais. Então, existe uma semelhança entre esse triângulo alaranjado e o triângulo maior. A razão de semelhança eu vou chamar de K novamente, de modo que essa altura aqui desse triângulo é AK, essa base dele aqui é BK, e naturalmente essa hipotenusa aqui é CK também, não é isso? Porque K é a razão de semelhança. Mas esse outro triangulinho aqui, do qual um dos catetos é a altura do retângulo que eu preciso saber esse cateto, ele também é semelhante ao triângulo total. Mas agora a razão de semelhança é outra, ele não é do mesmo tamanho daquele. Aqui do meu desenho até parece que está do mesmo tamanho, mas não era coincidência. Quando eu quero que fique do mesmo tamanho, não fica. Mas quando eu não quero, fica. Ok, mas não é bem do mesmo tamanho. Então a razão de semelhança é S. Então aqui eu tenho isso aqui seria BS, não é isso? AS, é verdade. AS. Esse aqui seria CS. Mas ao mesmo tempo é CS, mas é também B vezes 1 menos K, não é isso? Porque esse somado com BK vai dar B. Então CS é igual a B vezes 1 menos K, o que me permite tirar o valor de S, graças a Deus, né, em função de K, que é B sobre C, 1 menos K. Então, a área que eu estou procurando maximizar é a base vezes a altura. Então, é CK, que é a base do retângulo, vezes a altura do retângulo, que é AS, mais AS é A B sobre C, 1 menos K. Esse C cancela, então a área é AB K vezes 1 menos K, e que é a mesma área, a mesma fórmula da área que eu tinha no caso anterior. E, naturalmente, o valor máximo quando K é igual a 1/2,
E nesse caso, a área é igual a AB sobre 4. Então, o vidraceiro ficou contente e falou para o cliente que tinha conseguido um retângulo, um espelho de área máxima, porém tinha um problema. Ele ia sair mais caro, porque nesse caso aqui ele teria que dar somente 2 cortes, e nesse caso aqui ele tinha que dar 3 cortes. E mais ainda, esse vidraceiro sabia bastante matemática elementar. Mais ainda, o perímetro desse retângulo aqui é sempre maior do que o perímetro desse aqui. Então ele ia botar uma moldura e a moldura ia sair mais cara. Por isso que essa solução, mas não tinha outro jeito, porque o espelho estava quebrado. Então nessa solução aqui, você tem um retângulo de mesma área, que nessa solução aqui, porém, perímetro diferente. Então, em geral, esse aqui é mais perto do quadrado, o outro é mais comprido. Então, você pode, mantendo a área, tornar o perímetro bem grande, né? Não tão grande quanto você queira, com a mesma área. E isso ele ia, então, a solução segunda não é a melhor solução, embora, diante das circunstâncias, era o que se podia fazer. Bom, com isso eu termino um pouquinho, 4 minutos antes a aula de hoje. E na próxima aula, então, nós vamos ver uma série de problemas que usam a função quadrática. E a minha fonte principal desses problemas é um livro que foi escrito há 250 anos atrás, tá? Mas que foi escrito por um grande matemático, e que, além de ser um grande matemático, era um grande escritor de livros de matemática. Então nós vamos ver vários problemas escritos por esse cara. Fala. Esse aqui? Isso aqui é a inclinação. Você sabe que eu estou procurando um segmento. Então, o que é a inclinação do segmento? Você tem um segmento de reta que liga um ponto de coordenadas AB a um ponto de coordenadas, digamos, a linha B'. Qual que é a inclinação desse segmento? A inclinação do segmento, por definição, a inclinação é a diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas. Então, isso aqui é a inclinação de um segmento. Então, se você pegar a diferença das ordenadas aqui, é 1 sobre 4A menos 1 sobre 4A. Então, 1 sobre 4A mais 1 sobre 4A dá 1 sobre 2A. 1 sobre 2A é dividido pela diferença das abscissas. A diferença das abscissas é menos x0. Então, aparece menos x0 aqui. Ok? Um comentário final, vindo do Paraná, nesse momento, pede um esclarecimento sobre o que são parábolas semelhantes, que isso aparece na lista e gostaria de um comentário. A parábola semelhante é o seguinte: duas figuras quaisquer chamam-se semelhantes quando existe uma correspondência entre elas que altera as distâncias numa razão fixa chamada razão de semelhança. Quer dizer, eu falei aqui em coisas semelhantes, triângulos semelhantes. A gente pode falar em duas figuras semelhantes. Só F agora, avisa ao rapaz do Paraná, a pessoa do Paraná, que F não é foco, não é a mesma letra, mas não é foco. Valeu essa? Posso botar 5-2 agora? F e F'. Duas figuras se chamam semelhantes quando existe uma correspondência entre elas, que a cada ponto da primeira faz
associa um ponto da segunda. Em geral, quando a gente estuda semelhança, isso significa pontos homólogos. Cada ponto de uma figura tem um homólogo na outra. E se você pegar outro ponto aqui, a ele corresponde outro ponto aqui, e acontece o seguinte: a distância de x' a y' dividido pela distância de x a y é constante. Chamada a razão de semelhança. Então, uma correspondência entre duas figuras se chama uma semelhança quando a razão entre as distâncias dos pares de pontos que correspondem a pares de pontos aqui, essa razão é constante. Muito bem. Então, a pergunta é: o que são parábolas semelhantes? Parábolas são figuras. Então, duas parábolas são semelhantes quando existe uma correspondência entre uma e outra, tal que a distância entre dois pontos aqui, esses dois pontos correspondem a dois pontos lá, o quociente dessa distância por essa é constante, chamada razão de semelhança, independente do ponto. Acontece, porém, o seguinte fato: ao contrário de triângulos, que às vezes são semelhantes, às vezes não são, parábolas são sempre semelhantes. Duas parábolas quaisquer são semelhantes. Às vezes a gente vê uma parábola assim, numa antena parabólica, por exemplo, e a gente vê uma parábola assim, e a gente diz: ah, essa não pode ser semelhante, essa aqui é muito mais fechada, essa aqui é muito mais aberta. Ilusão. O que eu estou vendo aqui é um pedaço dessa aqui. Se eu prolongar, ela vai ficar uma parábola que provavelmente maior assim do que a outra, porém semelhante. Duas parábolas quaisquer são semelhantes e isso não é difícil de ver, não. Se você escrever a equação da parábola como y igual a x2, é só, e outra y igual a bx2, só multiplicar por b sobre a que você tem a semelhança. Alguma pergunta mais? Estou gostando de ver a atuação do pessoal do Paraná, hein? Está entrando agora no jogo, mas está entrando com grande entusiasmo. A gente queria só fazer uma vez aqui rapidinho, deixa o Ranieri falar. Fala, Ranieri. Ele está no ar? Então, fala para o povo. Só para avisar o pessoal, principalmente o pessoal que está recebendo nos outros locais, meu nome é Ranieri, eu sou do Centro de Engenharia e Operações da Rede Nacional de Pesquisa, e a gente está só passando um aviso. No sábado iniciou um warming, que a gente chama, né, que é uma espécie de tempestade na internet, afetando certos servidores da Microsoft, ou seja, as condições da internet hoje elas estão razoavelmente alteradas por conta desse warming, ou seja, tem milhões de máquinas infectadas no mundo. Então nós estamos tomando algumas atitudes para filtrar isso, mas a ideia é que as condições de normalidade, nós não estamos nas condições de normalidade da internet. Então, eventuais problemas podem ocorrer e é importante que os professores tenham ciência que os links eventualmente podem estar congestionados e coisas do tipo. Mas a gente já está trabalhando para filtrar isso. Ok, um abraço para todos.